Agora nós vamos criar a nossa primeira model. Para ficar mais fácil de entender o que é a model, a model é o modelo do banco de dados. Quer dizer, no nosso banco de dados nós temos tabelas. Então, cada model, cada arquivozinho model é para uma tabela. Ela vai conter o nome dos campos, das colunas das tabelas. Cada coluna da tabela será um atributo da nossa model. E ela vai conter também os tipos de dados para cada atributo ou para cada coluna. E também na model nós conseguimos definir se ela é campo obrigatório ou não obrigatório. Vamos começar olhando a estrutura aqui da pasta models. O conteúdo dela só tem o arquivo erro model, que foi um padrão já criado pelo Visual Studio. Esse daqui nós vamos excluir mais à frente, a gente não vai usar, vamos criar o nosso próprio modelo de erro. Mas então é isso. Então eu vou criar a model representando uma tabela. Em um outro arquivo eu vou dizer o nome da tabela que eu quero criar no banco de dados. Para o usuário visualizar essas informações no navegador, cada tela de visualização é chamada de view. É essa pastinha aqui que vai conter as views. Então, se eu tenho uma model de, por exemplo, uma model de produto, quando eu for cadastrar um produto, é uma view de cadastro. Para alterar um produto é uma view para alterar, uma view para excluir, uma view para listar os produtos. E quem vai fazer esse controle de como tratar as informações dessa view, o que fazer quando clicar um botão ou outro, são as controllers. Então são os nossos 3 pontos: a model, view e controllers, que é o nosso padrão MVC. Então, primeira coisa, vamos focar aqui nas models. Então, para criar um novo arquivo, lembrando que eu já falei nas aulas anteriores, isso aqui é tipo um Windows Explorer. Então, aqui eu tenho uma pasta normal e aqui eu tenho um arquivo. Se você olhar na sua estrutura de arquivos, no local onde você salvou o seu projeto, lá vai ter uma pasta, vai ter um arquivo. Esse arquivo ele poderia ser editado em qualquer editor de texto, inclusive o bloco de notas. Só queria ser muito trabalhoso. Então, eu tenho que criar um arquivo parecido com esse. Tá? Eu posso copiar e colar esse arquivo. Tá? Ctrl+C, Ctrl+V. Ou eu posso adicionar um novo arquivo. Eu vou adicionar o primeiro e depois a gente vai só copiar e colar, que é mais simples. Clique no botão direito, adicionar, novo item. Aqui a gente vai escolher o tipo de arquivo, vai aparecer vários aqui. Aí eu vou escolher classe, que é um arquivo de classe, e aqui eu vou dizer o nome do arquivo que eu quero. O projeto que nós vamos fazer, eu vou chamar de reeducando. Reeducando model. Por que reeducando? Porque eu deixo no singular, porque é o modelo de cada um. Então, e model sempre aqui no finalzinho para ficar mais fácil da gente encontrar. Tá? Não é obrigatório ter essa palavra model aqui no final, mas para a questão de trabalho, de organização, faça isso. Clique em adicionar e ele vai criar o arquivo. Então, criou o arquivo Reeducando Model. Ele já cria a classe com o nome Reeducando Model e cria no namespace projeto teste. Lembra que namespace é o espaço que a gente está trabalhando. Projeto teste é o nome do seu projeto e models é a pasta onde nós estamos. Se eu for olhar aqui o erro model, que já tinha sido criado, é a mesma coisa. O namespace projeto teste models criou a classe com erro view model, do mesmo nome que está escrito aqui. Então, se eu tivesse copiado e colado, era só alterar essas informações. Tá, voltando para o nosso aqui, Reeducando Model, aqui dentro, aqui é o modelo de cada reeducando. Quando a gente for cadastrar um reeducando, ou seria um produto, ou uma pessoa, ou qualquer objeto, é um cadastro normal. E aqui eu vou colocar os atributos. Ó, vê que o IntelliSense do Visual Studio ele já está sugerindo um public int id e eu vou aceitar com o tab. Você vai clicar em tab e você aceita. Esse public int ele está dizendo que está criando um campo do tipo inteiro e que vai se chamar id. Por que ele já sugeriu isso? Porque toda tabela tem que ter um campo de identidade, um campo que vai identificar o registro. E esse campo ele não necessariamente precisa ser chamado de id. Só que por padrão a gente chama de id. Né? Então ele já sugeriu aqui, eu aceitei. Vou clicar um enter e ele deve sugerir um novo. Ele já sugere um outro, eu vou aceitar também. Ele já sugere que seja um do tipo string, que é tipo texto. E ele chamou de name. Como é em inglês, né? Eu só vou mudar aqui para nome, porque eu quero realmente que seja chamado de nome esse campo.
E eu vou fazer outros campos. Se eu teclar um Enter, ele vai sugerir, mas agora esse que ele sugeriu não serve para mim, eu não tenho interesse nesse. Então eu vou duplicar isso aqui. Ctrl D de dado, ele duplica. Mesma coisa que copiar e colar também. Então eu dupliquei, eu quero um string e esse daqui colocar como nome do pai, que é o Reeducando, é uma pessoa que está sendo cadastrada. Aqui o nome dela, aqui eu quero o nome do pai desse Reeducando e eu vou duplicar e vou querer o nome da mãe. Então observe que aqui esses campos string, aqui é o tipo de dado que vai ser digitado. Aqui é tipo int e só aceita inteiros. Aqui é o nome do campo, o nome da tabela, e observa mãe que não tem caractere especial. Então você evita colocar caractere especial e também não pode ter espaços. Uma coisinha aqui que eu já alterei e eu não mostrei na gravação, mas eu vou clicar aqui em projeto teste. Projeto teste, aqui nessa linha, no label, no padrão, quando você cria, vem enable. Desse jeito, o seu deve estar assim, enable. Então, nesse caso, você vai alterar para disable, desabilitar. Então, desabilitando isso aqui, ele aceita. Eu vou colocar enable para você ver como veio. Veio como enable, eu vou salvar. Quando ele está enable, ele vai dizer que esses campos aqui, ele vai dar sugestões. Voltou essa linhazinha de alerta e diz o seguinte: a propriedade não anulável nome precisa conter um valor não nulo ao sair do construtor. Considere declarar a propriedade como anulável. Quer dizer, ele está sugerindo que eu coloque um sinal de interrogação aqui para que aceite que esse campo seja nulo. Ou aqui também, aceite que esse campo seja nulo. Então, quer dizer, eu posso cadastrar o nome da pessoa e o nome do pai. Se eu não tiver o nome do pai, eu posso fazer o cadastro normalmente. Para não ter que fazer isso, a gente tem que colocar em todos. Vem aqui no projeto teste, clica nele e onde tinha enable, você vai colocar disable. Pronto, colocando disable, salvando, ele já não vai pedir mais essa informação aqui no atributo mãe, tá vendo? Ele já aceita ser nulo. Então eu posso tirar essa interrogação, não preciso mais dela. Pronto. Eu não tenho que colocar interrogação em todos. Esse padrão aqui, do jeito que está, é usado até a versão 5.0. A partir da versão 6 é que pediu essa informação, mas ninguém usa, sempre todos colocam disable ali. Pronto, vou colocar mais um campo aqui. Esse próximo campo eu vou duplicar de novo, Ctrl D. Só que eu não quero string, eu vou querer date time. Date time, na setinha de navegação, date time. E aqui eu vou querer data nascimento. O nome do campo, data nascimento. Data nascimento. Então, esse data nascimento é o nome da coluna, ele vai ser do tipo date time. Aí esse sim eu vou colocar a interrogação porque eu quero que ele aceite um valor nulo. Se eu não tiver a data de nascimento, eu vou conseguir cadastrar do mesmo jeito. Então, vou colocar só esses dados. Se a gente quiser mais depois, a gente pode incluir novos campos, podemos alterar, podemos renomear qualquer coisa. Por enquanto fica esses. Definimos a tabela, os campos da tabela, os nomes das colunas. Agora a gente tem que definir o nome que essa tabela vai ter no nosso banco de dados. Então aqui nessa pasta data, que é data, do nosso dados, nesse espaço, aqui nós vamos colocar para cada linha um atributo que vai criar a tabela, de acordo com o modelo que nós já criamos e dar um nome para essa tabela no nosso banco de dados. Então é uma linha simples, você não precisa decorar, mas ela é bem simplesinha, public, db7, entre o sinal de menor que e maior que, eu vou escrever o nome da model, Reeducando Model, que é essa daqui, ele já está sugerindo. Então, Reeducando Model. Veja que quando eu aceitei, ele já sugeriu aqui o uso do namespace projeto teste e da pasta models. Tá? Se eu não tivesse aceitado, iria acontecer assim, se eu não tivesse aceitado. Se eu tivesse apenas digitado Reeducando Model. Reeducando Model. Se eu tivesse digitado sem aceitar a sugestão, aí ele iria ficar mostrando um erro. Por que está acontecendo esse erro? Porque ele está procurando essa model, mas não está encontrando. Por que não está encontrando? Porque a gente não disse aqui para ele usar a pasta models, ele não está reconhecendo. Mas todas as vezes que tiver uma linha de erro, você clica
E aqui aparece a sugestão de como corrigir o erro. Clica na setinha e ele já diz, ó, use projeto teste, que é o Model Space, Models. Enter. E ele criou lá em cima o que ele estava sugerindo e já reconheceu, ó, já ficou verdinho. Continuando aqui, eu vou agora colocar o nome da tabela. Qual é o nome da tabela que eu quero criar? Eu quero criar uma tabela chamada Reeducandos. No plural, porque ela vai conter todos os registros. E vou aceitar a sugestão aqui do Visual Studio. Pronto, terminamos essa linha de código, então aqui já está criando a tabela Reeducandos a partir da model Reeducando Model. Pronto. Feito isso, eu posso salvar e fechar. Agora, igual fizemos lá no outro vídeo, que foi para criar o banco de dados, nós temos que fazer uma migration da mesma forma. Nós fizemos a migration 1 que criou as tabelas do Identity e agora vamos fazer uma migration que vai criar essa tabela que nós determinamos agora. Para fazer a migration, venhamos aqui para o console do gerenciador de pacotes. Ele vai aparecer aqui o PM, o tracinho. Pronto, aqui eu posso digitar o comando add migration e dar um nome para essa migration. Como é a segunda migration, eu dou o nome de 02. Se não tiver nenhum erro no nosso projeto, ele vai rodar, vai fazer o build. Já começou o build started, já está iniciado o build. Vai aparecer build sucesso e vai criar o arquivo com a configuração para a criação da tabela. O build sucesso já foi. Só mais um pouquinho. Pronto, já criou o arquivo. Eu vou clicar aqui, ele vai minimizar automaticamente. Vou fechar, só para mostrar para você, ó, que ele criou o arquivo aqui dentro da pasta Migration, Migration 2. É esse arquivo que tem sido aberto automaticamente. Está criando, ó, Create Table, criando uma tabela. O nome da tabela é Reeducandos. E aqui os campos que a gente determinou: o ID, o nome, pai, mãe e data de nascimento. Data de nascimento do tipo Date Time, pai, mãe e nome do tipo String, ID do tipo Int. E aqui, ó, todos são nulos, podem ser nulos. True é nulo, é verdadeiro, né? Então, no label, verdadeiro. A coluna de identificação é o ID. Pronto, feito isso, agora nós temos que fazer um update. Esse update vai levar para o nosso banco de dados, que está aqui o projeto teste, que a gente já havia criado. A tabela não está aqui ainda, vou atualizar, ela não está. Quando a gente fizer o update database, então vem aqui para o final, update database, enter, ele vai criar automaticamente. Você vai ver a criação da tabela aqui, rapidinho porque é menos. Criou a tabela, vem para aqui, atualizou, a tabela já vai aparecer aqui, ó, Reeducandos. Aqui estão o ID, nome, pai, mãe e data de nascimento. Clica no botão direito, mostrar a tabela, ele vai mostrar a tabela criada aqui sem nenhum dado. Então, aqui é a tabela, o campo ID, nome, pai, mãe e data de nascimento. Já está prontinha para a gente cadastrar os dados. Pronto. Agora que nós já fizemos a nossa model, criamos a nossa tabela, no próximo vídeo nós vamos fazer as views, primeira view de listar, e vamos fazer a controller que vai exibir essa lista de registros dessa nossa tabela, que é a Reeducandos.